Muito boa noite, meu Brasil Varonil. Estamos aqui para o quarto e último episódio do Noites Quentes com a Adriana Linares. E vocês sabem, né? Já falei aqui, mas vale a pena reforçar de que eu adoro futebol, sou vascaína. E gosto muito de brincar com essa coisa. Tô falando isso para te dizer que esse episódio vai durar aí mais ou menos uns 45 minutos. A gente vai bater uma bolinha aqui de 45 minutos, podendo ter aí um tempinho a mais de prorrogação, porque o papo hoje vai ser sensacional. Bom, se você ainda não assistiu os 3 primeiros episódios da primeira temporada, eu sugiro que você vá lá. Vai aí na playlist e assiste os 3 anteriores, porque tá muito legal. E uma coisa que me deixou muito feliz nessa primeira temporada é que eu consegui falar de várias coisas, mas que no final das contas o sexo tá em questão. A gente sempre volta para as questões de sexualidade e de sexo. Bom, então se prepara aí, já senta aí na sua arquibancada, no seu camarote, ou se você tá indo para casa, indo para o trabalho, na esteira, fica ligadinho, porque hoje o último episódio dessa primeira temporada vai ser babado. Bom, primeiro eu vou falar o seguinte, quando eu comecei lá atrás a minha carreira de terapeuta tântrica, esse cara já tava na Globo, só pra vocês terem noção de como que esse cara é. Bom, ele é professor, especialista em neurociência e comportamento, terapeuta tântrico há mais de 11 anos, ministra treinamentos em mais de 18 países, como a Índia, Portugal. Há pouco tempo atrás ele fez aí uma turnê pela Europa, bombou. Alemanha, Holanda, França e diversas outras cidades do Brasil. Trabalha com sexualidade, escritor do livro, que eu vou pegar aqui, ó, Sex Mind, nada menos que o extraordinário. Então, não é pouca coisa, não. Bom, o livro já foi considerado o manual dos relacionamentos amorosos e já foi autografado até por um dos maiores autores do Brasil, senhor doutor Augusto Cury. Ele também já participou, né, como eu disse, do programa Amor e Sexo da Rede Globo, lá com a Fernanda Lima. Foi bem legal esse programa, eu assisti. Recomendo também que você assista. E teve participações aí em principais emissoras de rádio, revista, enfim. O cara, ele é, assim, o nome quando se trata de sexualidade, comportamento, neurociência. Eu tenho o prazer de falar hoje com Givan Pramod. Ah, garota! Prazer é o meu negócio, mas acima de tudo é um prazer estar aqui e poder contribuir. Aliás, o 4º programa, eu não sabia que era o 4º, e o 4º faz muito jus ao que nós vamos falar hoje, né? Porque algumas coisas acontecem muito bem no 4º, inclusive, né? Verdade. Não que tenha que ser lá o tempo todo. Mas é isso, Adri, tamo aí. Bom, a primeira coisa eu quero que você já comece falando aqui do seu livro Sex Mind. Aonde as pessoas podem encontrar. Quero que você conte também como foi essa história de escrever o livro. Eu li o livro já todo e vi que realmente é um manual. Gente, é um manual de relacionamento. Você fala sobre uma coisa super legal também, que apesar de ter... Eu já vi bastante nas redes sociais, mas as pessoas ainda não se atentaram, essa questão da linguagem do amor também. Você ensina também algumas técnicas de massagem aqui, isso, que eu achei sensacional. Inclusive, ele conta um caso que a gente vai falar daqui a pouco. Então, quero que você me conte como foi escrever esse livro. O livro ele foi uma idealização de poder compilar todos esses anos que eu tenho, né, já vivendo essa experiência do desenvolvimento humano, voltado aos aspectos comportamentais, principalmente aspectos comportamentais de cama, de uma maneira que as pessoas pudessem ter uma ideia mais do dia a dia. Né? A gente fala muito sobre a questão do Tantra, então existe, querendo ou não, uma filosofia por trás de toda a tecnologia que a gente oferece como processo, inclusive de tratamento, mas eu queria que as pessoas tivessem um acesso de uma maneira mais do dia a dia, mais simples, numa linguagem mais cotidiana.
E eu entendi também que não seria interessante apenas colocar ali toda a questão da tecnologia que a gente oferece com relação, por exemplo, à massagem tântrica, ao maituna, né, o desenvolvimento da sexualidade sagrada, se ela não tivesse primeiro um trabalho que ela pudesse se autodesenvolver para que ela pudesse fazer uma limpeza mesmo. Porque a gente fala muito em viver uma sexualidade sagrada, mas se esquece que o caminho para chegar ao sagrado é o profano. E o profano está ali as suas sombras, os seus desafios, as suas limitações. Como é que eu posso trabalhar isso de uma maneira mais lógica do meu dia a dia, de uma maneira muito mais que seja compreensível, para que eu pudesse chegar a esse ponto? Então, o livro, eu sempre costumo dizer que ele é um livro que nada tem a ver com a forma, e sim com a essência. E lá na essência, nós vamos primeiro entender quais são as nossas potencialidades, como eu posso desenvolver a minha potencialidade, como eu posso realmente trazer um trabalho em mim. E aí a gente fala muito isso no relacionamento intrapessoal, né? Eu me coloco muito como um terapeuta relacional, baseado em 3 pilares. A relação intrapessoal, que é a relação mais importante, da relação interpessoal de você para com o outro, e isso está no livro também, e do relacionamento daí sim amoroso, que é um reflexo das 2 primeiras. Então, quando a gente começa a ter ferramentas para trazer esse processo de autorreflexão e de pontos de melhoria, a gente consegue realmente avançar para o segundo passo, que daí sim é daí trabalhar com o outro. Como é que eu posso trabalhar dentro de uma comunicação empática, de uma comunicação afetiva? Como é que eu posso melhorar as minhas relações de forma geral? Como é o meu tratamento com o porteiro do prédio? Como é o meu tratamento com a caixa do supermercado? Será que eu pratico o que eu chamo de habilidades sociais, que é do olho no olho, de perguntar? Inclusive, eu tive uma experiência nos Estados Unidos que só reforçou o que eu imaginava, e não com relação aos Estados Unidos, mas com relação ao bem-estar de alguém simplesmente perguntando para você como você está. Então, para mim, foi um certo um susto, mas um alegre susto, porque você está numa mesa nos Estados Unidos e aí chega alguém e fala assim, how do you feeling today? Né? Tipo, como é que você está se sentindo hoje? Eu falei, gente, mas ninguém nunca me perguntou isso. Eu falei, ô minha senhora, senta aí que a gente vai trocar uma ideia, né? Ninguém nunca me perguntou isso. Relacionamento nenhum me pergunta como eu estou me sentindo. E era a base de onde deveria ser, não é? Então, independente, inclusive, da circunstância, será que alguém te pergunta isso? Independente se você errou, se você deu uma mancada, se você pisou fora da linha, será que, independente do erro, se alguém chegasse para você e falasse como você está se sentindo com relação a isso, em vez de condená-lo pela ação em si, será que o resultado seria diferente? Então, quando a gente fala sobre neurociência das emoções, das relações amorosas, quantas pessoas mais ou quantas pessoas não sabemos estão, né, com feridas abertas ainda dentro dessas relações por não haver uma forma de se comunicar adequada, né, de pessoas que estão magoadas, estão feridas nas suas relações, na própria amorosidade. Então, o que o livro traz é justamente uma forma de você identificar talvez alguma questão que ainda não foi trabalhada, e aí sim você avançar para o próximo nível, que é otimizar a sua relação na cama, otimizar a relação com seu parceiro, otimizar a sua intimidade e cumplicidade. Pois é, e você como, né, quem é formado em Tantra sempre será terapeuta tântrica, por mais Sempre. que você não esteja, esse não seja o seu business principal hoje. Por que eu tô falando isso? Porque você falou dessa questão, trabalhar quem eu sou, o meu relacionamento com outras pessoas, para depois ver a questão da cama. E quando as pessoas vêm assim, quero melhorar o meu casamento, me ensina aí alguma técnica extraordinária sexual. E quando, na verdade, às vezes não é nem essa questão, né? Para melhorar o seu relacionamento, é muito mais interessante você ver o que está acontecendo fora da cama. Sem dúvida, né? As pessoas me perguntam muito isso. Como é que eu posso me tornar uma pessoa que as pessoas amem, não é? Então, quando me perguntam assim, Givan, como é que eu faço para as pessoas me amarem? Eu quero arranjar um homem que me ame. Eu falo muito com mulheres, né? Eu quero arranjar um homem que me ame. E a pergunta que vem em seguida é, e você? Você se ama? Não, eu tô sempre para depois, para mim tanto fez como tanto faz, para mim qualquer coisa serve. Pois é, se nem você que é dona do produto acredita nele, como é que outra pessoa vai acreditar? É verdade. Não é verdade? Então, ninguém ama o que não admira. Se você quer se tornar um rei da sedução, uma rainha da sedução, torne-se uma pessoa admirável. Começa por aí. Pô, que legal. E como eu disse, né, quando eu comecei nessa minha área aí de terapeuta tântrica, que começou, né, de uma forma totalmente fora de estrutura, né, não linear,
E quando eu fui buscar, estudar, você já estava lá no YouTube. É verdade. Então, assim, uma vez... coragem. Uma vez eu vi, numa palestra, a palestrante que estava dando a palestra junto com outras médicas que tinham sido professoras dela. E ela falou uma coisa muito legal, e eu vou usar aqui para você. Ela falou o seguinte, estude, faça acontecer para que você esteja no palco junto com os seus mestres. E hoje, estar aqui conversando com você, para mim, me deixa num espaço de muita gratidão, porque lá atrás, quando eu nem sabia que eu ia, né, seguir de fato, que eu ia ter, ter a massagem tântrica, os relacionamentos, toda essa área de sexualidade e relacionamento como missão, você já estava lá. Inspirando as pessoas e ensinando a sua arte. Foi muito louco isso, porque as pessoas perguntam para mim às vezes, né, qual foi o segredo do sucesso, né? O que elas consideram sucesso. Eu falei, cara, eu não sei se eu ainda tenho, esse sucesso da forma como você vê, mas chegar até onde eu cheguei dependeu muito de uma condição de ter uma... Não é uma frequência a palavra certa, mas é uma constância, né? De ter uma constância. Não era nem disciplina, porque eu só estava fazendo aquilo que eu gostava de fazer. Não exigia disciplina. Eu simplesmente, por fazer e fazer todos os dias, e porque eu gostava de fazer, as coisas foram tomando um caminho que chegou onde chegou, ao ponto que chegou. E eu fico muito feliz com isso. Na verdade, quando eu comecei a dar as caras no YouTube, era uma época que as pessoas tinham vergonha de falar sobre isso. Então eu falei, cara, precisa ser falado. Para a mulher sempre foi pior falar sobre, né, a sexualidade sem ela ser mal interpretada. Eu falei, mas eu já tô nessa mesmo, então que se dane. E aí eu falei, cara, eu vou inventar alguma coisa nesse sentido, porque não existia. O que se via era muito pouco. E quase a minha procura pelo tema, por um aprendizado, por algo que pudesse me acrescentar mais sobre aquilo que eu já vinha estudando, não existia. Era só livros em inglês ou alguma coisa de vídeos em inglês, e no Brasil quase não tinha. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou pegar isso e eu vou falar sobre isso. E na época eu tinha um iPhone 4S. Você lembra? Eu lembro disso. Era um iPhone 4S branquinho, branco como esse, mas, né, com uma tecnologia muito inferior. E eu tava na praia aqui no Rio, tava lá em Angra. E eu peguei eu falei, cara, é hoje que vai sair o primeiro vídeo. Eu tava conduzindo um grupo lá, do Caminho do Amor, né? Que é essa imersão que nós conduzimos de Tantra. E lá eu peguei esse vídeo e falei, é hoje que eu vou pegar esse celular e eu vou falar alguma coisa. Eu não tinha microfone, eu fiz o vídeo Ainda tem no YouTube esse vídeo, será? Eu acredito que sim. Tomara eu não tenha apagado. Mas eu vou procurar. Legal, né? É legal até pra gente ver como que era. Do que você falava, né? Antigamente, né? O que você falava lá naquele tempo? Então, eu procurava trazer um pouco mais. Eu sempre tive paixão da forma como, né, o nosso professor, o Devani Choque, explicava sobre o Tantra de uma maneira científica. Assim, eu achava incrível, eu achava lindo quando ele começava a falar das gônadas, quando ele falava de nomes difíceis que até hoje, masteodoide, não sei das quantas, e eu falei, caraca, que massa isso, né? Eu achava mais incrível ele falando assim do que quando outras pessoas falavam sobre Shiva, Shakti, a Kundalini, a serpente que sobe os chakras, e aquilo não me atraía tanto quanto ouvir o Nishok falando sobre, né, toda a condição neuroquímica do processo. Eu falei, cara, isso tem fundamento. E ninguém falava disso dessa forma, a não ser ele. Né? Então, quando eu comecei a aprender mais e questionar algo mais nesse sentido, e aí ele foi um mestre para mim nessa caminhada, eu falei, cara, será que, quando você fala disso, será que isso não tem a ver com o som? E ele sempre falava, vai investigar isso, é por aí. Aí eu falei, pô, mas isso será que não tem a ver com a vibração? Aí ele olhava pra mim e dizia, vai por aí. Ele tá falando do Devani Choque, que é o idealizador da Comuna Metamorfose, que é onde eu fiz a minha formação. E a Edivan também tem uma história linda lá. Sim. E fez essa transição aí de Tantra, neurociência. Como que foi também esse processo? Porque, de novo, sem querer, acabou me inspirando muito em você. Sem querer não, né? Acabo me inspirando muito em você, porque eu acredito que quando a gente ama demais esse assunto de relacionamento,
relacionamento, sexualidade, você realmente não consegue ficar num lugar só. Não. Você quer investigar, quer descobrir novas coisas. Sim. Então, estou fazendo faculdade de psicologia, então, muito em breve, não, daqui a 5 anos, pelo menos, mas é breve. Passa rápido. Vou estar formada em psicologia, pretendo continuar na área de sexualidade humana. E como foi para você esse processo de novos desafios? O mais louco é que parece uma transição e que, na verdade, foi complementar. Né? Então, quando eu fui, por exemplo, entendendo um pouco mais do Tantra, eu fui entendendo que existe um aspecto comportamental que definia resultados. Eu comecei a entender, inclusive, que resultados não apenas no resultado, né, da relação amorosa, mas do resultado como comportamento de forma geral. Eu falei, peraí, eu preciso entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, quando eu fui buscar a especialização em neurociência, eu tive uma grata surpresa lá, porque primeiro os meus professores eram todos meus ídolos, né? Do Paul Zek, eu falava há 10 anos, ele foi um dos professores da pós-graduação, falando sobre o poder da ocitocina. Eu falei, cara, e entender ele explicando sobre isso, eu vi o Tantra claramente naquele processo todo. Carmita Abdo foi uma das minhas professoras também, maior especialista em sexualidade, se não do mundo, mas pelo menos do Brasil, com certeza. Outros professores que sempre traziam algum aspecto do entendimento dessa esfera neuroquímica, neurohormonal, neurológica, mas sempre agregado e de alguma forma todo mundo trazia a sexualidade como base. Uhum. A minha professora de sono, que eu pensei, essa não vai falar de sexualidade. Ela era especialista do sono para o improve, né? Para o melhoramento da atividade sexual. Nossa, então na sua é engraçado, porque assim, eu não sei se é porque ainda tá muito começando, tô no 3º período. Eu vejo muito pouco ainda esses assuntos de sexualidade. E tudo literalmente eu levo tudo pro sexo, né? Eu fico pensando, gente, neurotransmissor, dopamina, sexo. Ocitocina, sexo. Tudo assim. Então, você teve muita sorte mesmo. Porque você tá fazendo a psicologia, né? Esse curso foi um curso específico para neurociências, né? Voltados. Sim. Então, talvez por esse motivo. Na psicologia eu não vejo hoje, não entendo muito bem a grade como hoje, mas me falaram já que a neurociências, ela faz parte hoje da grade de psicologia, quase que obrigatória, né? Eu acho justo, porque precisa haver um entendimento do hardware, né? Como é que funciona essa máquina que nós temos para definir comportamento, para definir um processo de ação, até mesmo, né, dentro do processo psicológico, é essencial isso. Então, o que acontece é que, conforme você vai entendendo essas peças, e aí a gente começa a entender um pouquinho e fala, peraí, eu acho que não existe tanto livre-arbítrio assim. Aliás, o livre-arbítrio é uma ilusão, porque você só tem uma escolha na vida. Ou você vai escolher por quem você quer ser influenciado. É a única escolha que você tem, porque de alguma forma você será. E o seu ambiente, né, o que te rodeia, ele vai definir comportamento. Ele vai definir opiniões que vão resultar em ações que vão trazer resultados, né, positivos ou negativos daquilo que você busca para sua vida. Então, a questão é que, conforme você vai entendendo isso, você vai percebendo que eu posso modular, sim, comportamento de cama, né, nos relacionamentos. Aliás, diga-se de passagem, os relacionamentos eles deveriam ter essa igual importância de uma maneira macro mesmo. Por quê? Porque a gente está muito focado, às vezes, no processo religioso, espiritual, profissional, mas e relacionamento? Quem está te preparando para viver relações humanas, não apenas amorosas? Porque o relacionamento, diga-se de passagem, um estudo de 75 anos de Harvard já comprova que são a base dos relacionamentos, a base da sua longevidade. Você vai viver mais conforme o nível de pessoas com quem você se relaciona. Existe uma prosperidade, uma nação próspera a partir do momento de comportamentos que envolvem um grupo de pessoas. Então, se a gente não entender isso logo... Pô, que legal, Givan, você falar isso. Então, quer dizer que a qualidade dos teus relacionamentos está equivalente à sua prosperidade, à sua longevidade? Sem dúvida. Vamos falar sobre 2 aspectos. Primeiro, longevidade, né? A qualidade das relações, um estudo de Harvard de mais de 75 anos e ainda em monitoramento, comprova que, né, a única conclusão que tiraram disso tudo até o momento foi que pessoas que têm boas relações vivem mais. Isso, anyway, relação amorosa, de familiar, afetiva. Exatamente, de grupo de pessoas, de forma geral, né? Então, o nível de qualidade das suas relações vai definir o nível da sua longevidade. Mas isso se explica muito facilmente se a gente perceber
a mecânica ao contrário. Pessoas vivem menos por quê? Porque existem pessoas de toxicidade. Quando a gente fala um chefe tóxico, um relacionamento tóxico, ele é tóxico de verdade. Por quê? Porque se você tem um parceiro que o tempo todo te irrita, o tempo todo te provoca, o tempo todo te coloca numa situação de vulnerabilidade, o seu corpo começa a produzir uma substância chamada cortisol, que se torna cortisona, que vai aumentar a sua frequência cardíaca e que vai te colocar numa situação vulnerável de saúde. Meu Deus! Pois é, ele é tóxico de verdade, ele tá tóxico. Não é lugar comum, fulano é tóxico. Não, existe uma toxicidade real, fisiológica, orgânica, e que na ausência de você combater isso no sentido de, né, não só de uma atividade, por exemplo, como a meditação, um esporte, né, uma boa alimentação e uma boa noite de sono, se você não combater isso, se você fica... Imagina dentro de uma empresa você conviver com um chefe tóxico por 8, 12 horas. Entende? Ao longo de quantos anos isso vai se desenvolver numa doença ou até mesmo num câncer? Ou um relacionamento, e eu já presenciei situações assim. Se você me permitir, eu vou até fazer um relato aqui sem identificar nomes. De uma menina que eu conheci, era uma amiga próxima, e ela passou a se relacionar com um cara muito agressivo, um cara realmente narcisista, e um cara, principalmente, ele torturava ela psicologicamente diariamente. E eu sei disso porque ela me relatava. Passado 8 meses ou 10 meses, não recordo, ela desenvolveu um câncer de útero. Ai, meu Deus. E ela me procurou desesperada, perguntando o que fazia. Eu falei, a primeira coisa, você tem que se livrar desse relacionamento. Sai da casa desse cara agora, vai pra casa da tua mãe, vai pra casa de uma irmã, de uma amiga, mas se você quiser continuar vivendo. E na hora ela achou isso ela falou assim, um pouco exagerado, Radical, né? Radical. E ela falou, Givan, mas será? Eu falei, cara, tá bom onde você tá? Ela tá péssima. Eu falei assim, você vai morrer de uma coisa ou de outra, porque ou você vai acabar tendo um problema de saúde, né, que vai evoluir, como já está evoluindo, ou esse cara vai fazer alguma coisa que vai te colocar em risco. E aí ela tomou a decisão dentro ali de um período de 7, 15 dias e foi para casa da mãe. E ela me ligou em seguida e falou, qual é o próximo passo? Eu falei, vem para o nosso trabalho de imersão, que era o Caminho do Amor. A gente ia conduzir na cidade de Garuva, e todo ano tem, em outubro lá, né? E aí ela veio para o Caminho do Amor, que é esse trabalho que a gente, né, faz de meditação, respiração, processo magnético, de cura mesmo, né? Na verdade, a gente é um cuidador do processo. A cura, ela acontece, né, de acordo com a sua disponibilidade para isso. E ela foi a esse trabalho, ela continuou com a quimioterapia e tudo mais. Em 6 meses, ela não tinha nem cicatriz desse câncer no útero. E ela ficou super feliz, nossa, meu médico falou que meu útero tá com, né, como se fosse um útero de criança, assim, liso, né, e saudável. Eu falei, pô, muito bem, continua com as práticas, continua, né, vivendo uma vida feliz, se afaste de relacionamentos tóxicos. Passou 6 meses, 6 meses não, acho que 2 ou 3 meses, ela me volta com o cara. Ela voltou pra dentro da relação. E eu quase derrubei tudo aqui. Inclusive, eu vejo no seu Instagram, muita gente... Gente, eu tenho alguns ex-namorados, você tá falando aí, né, que ela voltou, mas tem um final trágico isso aí, viu? Ah, tá. Então, peraí, conta e depois eu vou voltar aqui pra minha pergunta. Ela voltou com o cara e 1 mês depois ela desenvolveu novamente o câncer de útero e ela veio a falecer. Foi muito triste. Quem me contou depois, um tempo depois, foi uma prima dela que eu conheci, e ela me deu essa notícia. Eu não quero atribuir isso aqui única e exclusivamente à relação, né? Porque, claro, existe uma condição genética, existe uma predisposição, existe, né, todo um cuidado que talvez não tenha sido adequado, mas, sem sombra de dúvida, uma relação tóxica pode ter contribuído e acelerado esse processo que talvez pudesse ter sido revertido. Verdade. Então, aí voltando a essa questão dela, né, pegando esse gancho, dela voltou com o ex, eu vejo muito no seu Instagram, gente, as pessoas falam, como que eu faço pra voltar pro meu ex, tal, que não sei o quê. E eu fico pensando assim, gente... Ex é ex. Não se volta pra ex, gente. Você não volta. Figurinha repetida não preenche álbum. Como que é esse negócio de... O que esse povo tem com o ex? Excelente pergunta. Que bom ter a oportunidade de falar sobre isso. É mais mulher querendo voltar para o ex ou homem querendo voltar para a ex? Vamos lá, vou te explicar. Nós temos um curso chamado Como Entrar na Mente Dele. Esse curso ele é um sistema de comunicação inteligente que vai fazer com que você crie uma narrativa persuasiva, afetiva
e empática para que você possa, né, modular a forma com que você se relaciona e comunica com o outro. Sim. Isso vai fazer com que haja uma nova percepção sobre você. Não é você ser outra pessoa, é você aprimorar esta pessoa. Dentro desse curso, a gente ainda fala sobre as 5 linguagens do amor, que é importantíssimo você entender o processo do outro, porque senão não adianta você dizer que ama com palavras de afirmação, onde o outro só entende atos de serviço, e vice-versa. O outro só quer trazer atos de serviço, mas você só entende a partir do momento que a sua boquinha vai lá e fala, eu te amo. Né? Então, entender isso é fundamental. Existem também lá as 36 perguntas, que é um experimento científico, psicológico do Arthur Aron, que vai fazer com que essa pessoa desenvolva intimidade por você, ela queira se aproximar de você a nível de falar assim, se não de nível amoroso, você vai dizer, caramba, ganhei uma irmã, um irmão aqui, porque o aprofundamento das perguntas é muito complexo e muito profundo, perguntas que as pessoas não vão te fazer normalmente, né? Por exemplo, como eu falei, como você está se sentindo hoje? Essa é uma forma de perguntar algo que seja tão particular. E isso vai gerar intimidade. E nós temos também um curso, uma parte do curso, que chama-se hipnose à distância. Que é, na verdade, um processo magnético. As mulheres só querem isso. Elas entram no curso, elas só querem saber da hipnose à distância. Givan, eu fui lá, fiz a oração, o homem não me procurou. Aí eu falei assim, mas quando que você fez? Fiz agora. Então elas maltratam um homem a vida inteira e querem que de um dia pra noite esse cara apareça na porta pedindo desculpas, inclusive. A grande maioria das pessoas que buscam por esse curso são de mulheres. Nós temos hoje 1.200 alunas e eu devo ter aí 1% talvez de homens que tenham feito esse treinamento, né? Metade das nossas alunas, aliás, não necessariamente é em busca do ex, mas são pessoas que entenderam, nós temos uma aula que eu chamo de aula secreta, que são 2 horas de um curso de comunicação persuasiva, e elas entenderam que aquela mesma ferramenta pode ser aplicada na área de vendas. E elas estão dobrando o faturamento em comissão porque estão aplicando aquilo que a gente está ensinando. Metade das nossas alunas são do curso de vendas, na área comercial de empresas. Que bacana! E aí, então, algumas pessoas, assim como existem pessoas que entram no curso, vão direto na hipnose à distância, fazem a oração magnética, né? E às vezes se decepcionam, por quê? Porque elas acham que não está funcionando. Na verdade, a oração magnética é para que você possa adentrar o campo magnético da outra pessoa, consequentemente, essa pessoa vai vir a pensar em você, a sonhar com você. É muito comum, eu já ouvi relatos de falar assim, poxa, eu acho que fulana estava aplicando isso em mim porque eu comecei a falar o nome dela falando com uma pessoa que não tinha nada a ver com o nome. E de verdade depois descobrimos que estava. Só que ainda assim, é uma opção da pessoa vir a querer voltar a se relacionar com você ou não. E aí as nossas alunas acabam ficando um pouco chateadas. Não funcionou comigo. Como é que você sabe que não funcionou? Na verdade, ele escolheu não falar com você, dependendo do nível da mágoa. Assim como eu tenho alunas também que se apegaram a isso como a ferramenta da, né, a fórmula mágica. Que aí eu recebi uma mensagem esses dias falando assim, Givan, eu fui lá, entrei no curso, fiz a hipnose à distância, no dia seguinte ele já voltou. Ótimo, legal. E agora, jardineira, o que você está fazendo? Jardineira é como a gente carinhosamente chama as nossas seguidoras. E agora, jardineira, o que você está fazendo? A gente brigou essa semana e agora eu estou fazendo a hipnose de novo, ele não volta. Putz. Falei, cara, mas a hipnose, ele é um chamariz. Ele é só uma faísca para você desenvolver outras habilidades comportamentais, comunicativas, relacionais, para daí sim você abraçar essa relação. Só que se não houver melhora dentro do processo, vai continuar a mesma coisa, os resultados serão iguais. Não adianta e toda vez que vocês brigarem, vou fazer hipnose. É como se fosse uma fórmula mágica que você amarra o cara ali, né? E não é assim exatamente. Não existe milagre, né? Até, por exemplo, na minha área, questões de dificuldade, direção, tal, as pessoas realmente elas querem um milagre. Elas querem um milagre. O cara fica 40 anos gozando rápido e numa sessão de 1h30 ele quer resolver o problema dele. E não resolve, né? É a sociedade imediatista que nós vivemos, né? E lá no seu Instagram eu vejo também que as pessoas falam muito sobre uma coisa que se chama dependência emocional. Queria que você falasse um pouquinho também. Ótimo. Esse assunto está muito em alta, né? Nós teremos, inclusive, em Curitiba, uma palestra chamada O Poder do Magnetismo para a superação da dependência emocional. O processo da dependência emocional não é algo como as pessoas imaginam normalmente, que é uma questão mais psicológica ou subjetiva. Na verdade, a questão da dependência emocional, ela surge a partir de um comportamento onde há uma grande intensidade emocional
nesse processo. Alto impacto emocional, seja positivo ou negativamente. Então, você pode, sim, fazer com que uma pessoa, por exemplo, se apaixone por você a partir do momento que você promove a ela alguma atividade de alto impacto, sei lá, andar de balão, né, promover um jantar nas alturas, fazer uma viagem inesperada. Uma coisa fora do padrão. Exatamente. Você amplia, você sobe a régua. E aí essa pessoa cria esse alto impacto emocional e ela associa essa condição a você. Ao contrário, também é verdade. Então, se você é uma pessoa que de repente começa a levar xingão, começa a apanha às vezes do marido, né? Isso gera um alto impacto emocional e de alguma maneira o cérebro, numa distorção sobre a percepção daquilo, torna aquilo viciante, dependente e você passa a querer mais daquilo. Ainda que não seja algo positivo. Ainda que não seja positivo. E o pior, né? Quando você quer criar, algumas pessoas fazem isso propositadamente, o que é um crime, aliás, né? Você criar um contexto dentro da relação do famoso morde e assopra. Dentro do curso que nós vamos dar em Curitiba, o magnetismo, o poder do magnetismo para superação da dependência emocional, eu vou ensinar como criar uma dependência emocional. Não para que isso se torne uma arma contra outras pessoas, mas para que você possa se identificar dentro do processo. Onde você vai... O objetivo é esse. Que conforme você vai entendendo o processo, você fala, poxa, isso aconteceu comigo. Entendi. Entende? Você vai conseguir visualizar em que momento que você está aí sendo levando essa enxurrada de emoções, né? E o famoso morde e assopra é o eu agrado, depois eu bato, depois eu agrado, e isso vai gerar um vício emocional. Eu chamo de dependente químico emocional. Por quê? Porque essa gangorra de emoções vai gerar uma neuroquímica no seu organismo que vai tornar você viciado nisso. Tanto ao ponto, eu costumo falar às vezes, né? Eu que vivi sempre relações muito caóticas, eu costumo dizer o seguinte, que para quem está acostumado no caos, a paz é um tédio. Então, hoje eu vivo uma relação que é mais tranquila, que a pessoa não enche o saco, não me cobra, eu falo, não gosta de mim. Hoje, Ivan, você sabe que tenho 2 casos para falar, que saiu na mídia, né? Quando a Bruna Marquezine terminou o namoro com o Neymar, e aí logo em seguida ela foi e arrumou outro namorado, que se eu não me engano é o Enzo, o filho da Cláudia Raia, ela disse que ela não estava acostumada com um relacionamento que ela tivesse paz. E aí ela foi procurar terapia justamente porque para ela era incomum ter um relacionamento que não tinha essa coisa de fofoca. Uma cobrança, onde você tá, compartilha o local comigo. E ela falou isso. E outra pessoa também que saiu há pouco tempo atrás foi a Carol Celico, mulher do Kaká, ex-mulher do Kaká. Que ela disse que ele era perfeito, o problema dele era que era perfeito demais. Então, isso que você falou faz muito sentido, porque dentro do caos, um relacionamento de paz é horrível. É horrível, ele é entediante, ele é sem graça, te coloca em xeque se essa pessoa verdadeiramente se importa com você, chega ao ponto de você imaginar que é um descaso. Sim. Você fala, cara, essa pessoa tá nem aí. Ao ponto também de você falar, pô, será que se eu me envolver com outra pessoa, ela vai ligar? Aí que começam os grandes conflitos, né? Dentro da neurociência, a tese do meu TCC foi justamente a condição de apego. E eu fui entender o que era essa condição de apego ou não apego. Por que umas pessoas eram mais desprendidas e outras eram completamente dependentes ou se colocavam num processo de dependência. Chegou-se à conclusão que um estudo específico mostrava que, conforme o seu nível ou número de receptores de endorfina no cérebro, fazia com que você tivesse mais ou menos a sensação de apego. E aí a minha pesquisa toda começou a se basear em como eu posso diminuir esses receptores. É melhor, né? Que a gente desapega, né? A gente pega, mas você apega. Isso, eu acho assim a parte mais saudável sobre isso, para você não sofrer se você não quer sofrer. Engraçado que chegou-se a algumas conclusões também, que no caso da dor do coração partido, um estudo feito em Harvard também declarou, que eu não costumo falar sobre isso, mas já teve um neurocientista que eu sigo, Pedro Calabres, que fala sobre, que o uso de paracetamol diminui a intensidade do nível de dor do coração partido. Por quê? O que acontece? Né? O nível de dor, sentimento de dor de uma situação onde você machuca uma parte do corpo ou você leva um pé na bunda, por exemplo, existem áreas do cérebro que são semelhantes. Ou seja, o primeiro nível de dor que atua quando você bate o seu dedinho, né, na porta de casa, vai acionar a área do cérebro chamada psicossomato. Minto. Somato sensorial. A área do cérebro chamada somato sensorial. Esse é a área do cérebro responsável
pelo sentir a dor, aonde foi a dor, qual é a intensidade da dor. E um outro sistema cerebral, que é o giro do cíngulo anterior, que vai dizer a intensidade da dor, né? É aquela sensação de angústia. Então, perceba que na dor física, ativa-se o somatosensorial, porém, imediatamente, o giro do cíngulo anterior dorsal também é responsável em identificar a intensidade da dor. E na dor emocional, no término de um relacionamento, por exemplo, apenas o giro do cíngulo anterior dorsal é ativado. Tanto que, para pessoas que sofrem de grau intenso de dor psicológica, como, por exemplo, a depressão, né, de chegar a um ponto de onde você não tem mais a alegria de viver, existe uma cirurgia chamada cingulotomia. Na cingulotomia, você desabilita esse aspecto sensorial e aí você não sente mais dor, mas também você não sente mais alegria. Então, em vista, né, de colocar a vida em risco, então, nesse caso aqui, o menor mal vence o maior mal, né? Que seria, tipo, eu fico insensível, mas pelo menos eu tô vivo. Eu mantenho a minha integridade física. Então, perceba que essa questão neuroquímica, ela tem ação direta no processo comportamental e a forma como a gente se relaciona com isso. Então, a dependência química emocional, ela está muito vinculada a esse processo. De você criar uma rotina, que eu chamo de rotina do mal, né? Que é você ficar viciado em alguma coisa que vai degradar a sua condição emocional, psicológica e às vezes até mesmo física. Como é que eu saio disso, Givan? Como é que eu vou me livrar dessa macumba, dessa coisa doida aí que eu tô emaranhado e eu não consigo de jeito nenhum, porque eu realmente estou como um adicto. É como um viciado em drogas pesadas, em cocaína, que ela não consegue sair disso, né? Eu lembro de situações, inclusive, que eu vivenciei e que eu experienciei, que eu vi com os próprios olhos, de pessoas que estavam sendo agredidas pelo marido, aparece a vizinha amiga, pega essa mulher de lá, leva ela para casa. Uma semana depois, essa mulher volta para dentro de casa com esse marido agressivo. Por quê? Porque ela perdeu todos os benefícios de estar ali. Ou seja, quais eram os benefícios de estar ali? Toda vez que ela apanhava, essa vizinha lá levava um bolo, levava um café, ouvia ela chorava as pitangas, o famoso ouvido pinico. De repente, ela não tinha mais né? Ela não tinha mais a agressão, consequentemente, não necessariamente eu precisava ficar escutando mais. Ela volta para lá para ter novamente esses benefícios. E quando não, entender que o marido agredi-la é um ato de amor. Esse é o pior momento. Gente, é muito louco isso. E aí, continuando nesse assunto, assim, de neurociência, porque tá muito interessante, gente. Parece complicado, mas é o que acontece aqui, tudo dentro da nossa cabecinha. A gente estava conversando, antes da gente começar a gravar, sobre essas campanhas que existem, né, de tratamento para câncer, né, com relação a mulheres, mas que a gente não tem ainda uma campanha a favor do orgasmo, né, de não ser tabu. Inclusive, no seu livro também você fala que sexualidade, sexo ainda é tabu, infelizmente. E todos os convidados que eu trouxe aqui, a gente sempre colocou isso, né? Como em pleno 2024, falar sobre sexo, sobre sexualidade, apesar da gente dizer que existe liberdade sexual, ainda é um tabu. A Adriana ainda é vista como maluca. A liberdade sexual para quem, né? Exato. E aí eu queria que você linkasse essa campanha de saúde que existe com o orgasmo. Olha, essa é uma bandeira que eu levanto há muitos anos. Eu sempre digo que a ausência do orgasmo feminino, em especial, né, onde a gente fala sobre a anorgasmia, ela deveria ter a mesma importância emergencial que as campanhas médicas fazem para situações de câncer. A mesma campanha de prevenção, né, ela deveria haver. Por quê? Porque a questão da anorgasmia, da ausência do orgasmo, no caso da mulher, ela é o estopim de uma série de outras patologias. Endometriose, ressecamento. Endometriose é um ressecamento da área interna. Quando há o ressecamento, significa que não há emoliência, não há fluidez. E geralmente, o gatilho que faria com que isso agisse de uma maneira normal é o próprio orgasmo. O orgasmo ele é um dispositivo orgânico, fisiológico, que vai mobilizar não só a emoliência, a fluidez de uma área que precisa ser irrigada, né, de uma maneira, no mínimo, que seja constante, que seja
sei lá, de época em época, uma vez por semana, pelo menos, né? Mas também ele é responsável pelo disparo de funções de glândulas importantíssimas que vão fazer a manutenção da saúde humana de forma geral, né? A tireoide é uma condição que também tem a ver com o processo orgástico, né? Essa condição do chakra laríngeo que nós falamos, né? Essa questão da fala. Quando a mulher ela é reprimida, inclusive nesse falar, ela está tendo uma regressão da sua própria sexualidade ali também. E o orgasmo é essa energia incontrolável, eu chamo de energia atômica, que quando ele vem e acontece, e de preferência que aconteça de forma satisfatória, ele vai mobilizar toda essa condição, não só neuroquímica, orgânica, fisiológica, mas também mobilizando esse processo que vai fazer com que ela tenha mais consciência, né, do próprio organismo e também dos próprios pensamentos, daquilo que ela quer, o poder de sim, o poder do não. Então perceba que um orgasmo como a gente vive hoje, dentro da filosofia do Tantra, que é um orgasmo consciente, presente, né, é um ato meditativo, ele faz com que haja, né, na sua explosão atômica, ele faz com que haja novas sinapses no cérebro, inclusive, que é o que nós chamamos, quando feito adequadamente, de supraconsciência. Essa percepção de um todo, essa percepção de algo maior, quando a gente está dentro de um orgasmo tântrico, ele é algo que está acontecendo organicamente, fisiologicamente, neurologicamente, e quando a gente sai daquela experiência com aquela percepção sensorial, né, que até um vento faz com que a gente atinja esse pico mais facilmente, e principalmente a gente começa a entender uma lógica que antes a gente não entendia, ou mesmo ver comportamentos de outros que antes a gente não entendia. Por quê? Porque a gente começa a ter essa expansão de consciência através do processo orgânico. Então não é algo que vem de fora. Não é um extraterrestre que baixa na frente da minha casa, me joga um raio de luz e eu passo a ter a experiência. Né? E eu, honestamente, eu tenho comigo que... E você não precisaria nem ingerir nada para chegar a esse ponto, sendo que o teu próprio corpo produz essa experiência. Então, se você traz essa meditação, e não necessariamente o mais louco é isso, né? Que a gente vive o processo orgástico não através do sexo. Não precisa ser através do ato. Esse é o mais doido. E é que as pessoas... não, aí já é sacanagem. Falar que é meditação já tá de brincadeira, né? Agora, dizer para mim que não precisa do ato, aí perde a graça. E na maioria das pessoas vão pensar dessa forma. E assim, vai ficar meio... Aliás, meio não, vai ficar totalmente subjetivo para quem tá assistindo e nunca teve uma experiência. Fala, a gente fica aqui igual maluco mesmo, gente. Mas quando eu tive aqui no último episódio com a Patrícia, e eu falei que algumas meditações são sugeridas que sejam feitas sem roupa, né? E para mim foi uma quebra de paradigma isso. E quando você literalmente está despida do seu ego, das suas vergonhas, e tá ali meditando, e você com você mesmo, você com o universo, e falar isso parece papo de maluco. Parece papo de doido. E vem Givan falando que você não precisa de nada externo para sentir orgasmo. Exato. É real, gente. É real. Agora, se as pessoas, Adri, não entenderem, né, o quanto é positivo, né, entendam que na ausência, com certeza, na ausência você já deve estar... A pessoa que está nos assistindo aí, na ausência, sabe que está passando um perrengue, sabe que está infeliz, que está triste, que os níveis de humor estão lá embaixo, existe um quadro, às vezes, e na maioria das vezes, de ansiedade e depressão. Na ausência, você já vai saber que na ausência é realmente prejudicial. Então, eu faço um apelo sempre, em todo lugar que eu passo, televisão, podcast, rádio, revista, no Brasil, fora do Brasil, eu faço um apelo à saúde pública. Que olhem com isso com mais carinho, que olhem isso como uma questão pandêmica, né, de que mulheres estão sofrendo justamente, primeiro, pela falta de conhecimento de que poderiam tomar uma providência sobre isso, mas também por um auxílio, talvez, se não do governo, de algumas instituições, de algumas comunidades, né, ou mesmo de comunidades terapêuticas, como é o nosso caso, que levem esse papo adiante, que falem-se mais sobre isso, sem a gente ficar perdendo conta no Instagram, sem a gente ficar perdendo... Pois é, né? Aonde que tá, de fato, essa liberdade de expressão? Né? Onde que a gente... Bom, então a gente já falou sobre sexualidade, volta pro ex. Já tá na hora do quadro, Diego? Tá na hora do quadro, já.
Então, a gente tem um quadro aqui, gente. Eu tenho um quadro aqui, Givan, que é tipo um bate-bola, né? Fazer algumas perguntas. E aí, pra você, foi carinhosamente denominado assim: como é amor ou fogo no... Boa. Aí você vai me responder se é amor ou é fogo. Vamos lá. Fogo no... Gostei disso. Vamos lá. Eu vou te contar um caso, aí você me fala se é amor ou fogo no... Tá. Conheci o boy tem uma semana. Estou certa de que encontrei o boy da minha vida. Já posso me declarar pra ele? Amor ou fogo no... Fogo no... É fogo. Gente, pelo amor de Deus, calma. Uma semana. É muito pouco. Vai assustar o homem. Na verdade, logo, logo ela vai descobrir que ele não é o príncipe encantado. Mas você sabe, eu vejo muito disso dos... eu atendo majoritariamente homens, né? E eles falam isso. Como eles se assustam com mulheres... Que eles falam assim, as mulheres estão desesperadas. É senso comum isso. As mulheres são desesperadas. Sim. Já queria me levar pra não sei aonde. Quer que eu poste foto no Instagram. E o Instagram, hoje em dia, é um fator determinante. O Instagram é o verdadeiro casamento. Não importa mais o cartório. O que importa é o Instagram. Exatamente. Se postou foto no Instagram, se não postou. E como que é isso também? Por que essa... O que acontece? Primeiro, existe uma demanda muito grande hoje. O jogo virou, meninas. O jogo virou, né? Hoje são, no Brasil, 6 milhões a mais de mulheres do que de homens. Começa por aí, né? Então, existe uma demanda muito grande nesse sentido. Os homens entenderam que estão na vantagem, então eles não querem compromisso. Por quê? Porque eles estão vivendo o mundo dos sonhos, né? A diversidade, sem compromisso, e um monte de gente que está disposta a passar por isso sem cobrança, e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu costumo dizer que não existe o certo e errado nesse sentido, né? É o que lhe cabe. Então, existe, no manual de persuasão do FBI, que está inclusive dentro do nosso curso lá do Como Entrar na Mente dele, a gente fala o seguinte: existem 4 pilares para se estabelecer um relacionamento. Eu faço mentorias individuais e esse foi o tema, inclusive, da nossa última sessão. Primeiro passo, porque as mulheres reclamam muito dos homens que, Givan, ele veio, ele ciscou, ele insistiu, a gente saiu, cama. E aí, no outro dia, o que acontece? Some. Fato, essa é a regra. Não é? Essa é a regra, é assim que evolui a situação do relacionamento. Por que some? Porque ela não passou pelos 4 pilares, que a gente define como pilares de relacionamento. O primeiro pilar é a aproximação. Então você tem que gerar a aproximação do alvo, né? Mulher, entenda. Você tem que primeiro gerar a aproximação do alvo. Como é que eu faço isso? Presencial ou virtualmente. Pode ser pelo Tinder. Eu costumo chamar... Nós temos um outro curso chamado Instagram Magnético. Transforme o seu Instagram numa atração, numa máquina... Transforme o seu Instagram numa máquina de atração. E dentro desse curso eu falo sobre isso. Então, você vai gerar isso de forma proposital, né, mas de uma maneira coerente. Então, tem muita gente que é apelativa dentro das redes sociais. E aí, também o tiro sai pela culatra. Então, o primeiro passo é a aproximação, mas de forma coerente. Como é que eu faço uma aproximação de forma coerente? Eu costumo dizer que, para você se mostrar, para você se tornar interessante, você tem que se mostrar interessada. Então, você tem que falar sobre o outro. A aproximação é sobre o outro. Nossa, foi uma guerra a minha mentorada da última vez, porque o tempo todo ela trazia situações. Então eu vou fazer isso, mas era sempre colocando ela como pilar. Era sempre colocando ela como... Não pensa em você, pensa nele. Puxa um assunto com ele que tem a ver com o que ele gosta, com o que ele se interessa. Traga um dado interessante sobre aquilo que ele gosta. Entende? Aí ele vai olhar e falar assim, nossa, disso eu não sabia. E você pode acrescentar, você sabia disso? Então esse é o primeiro passo. Nossa, dica de ouro, hein, gente? Não, essa aqui presta atenção. É um curso, hein? Segundo passo, depois da aproximação, que você vai gerar essa aproximação, a pessoa vai vir a estar mais próxima de você ou estar com você, aí você tem que entender como você consegue fazer isso evoluir para um nível de duração. Então, se ela está comigo, quanto tempo mais eu consigo fazer ela estar comigo? Por 10 minutos, depois por 15 minutos, depois por 1 hora? Então, eu vou criar situações onde, a partir dessa aproximação, ela vai estar mais tempo comigo. Segundo pilar de como gerar um relacionamento.
Porque às vezes o babado lá é bom, a cama é boa, mas ninguém consegue conversar, né? Tem disso. Exatamente. E aí a relação não se constrói a partir daí. É como eu disse, não tem certo e errado. Você queria só comer esse cara? Beleza, deu pra ele, rolou, foi bom, foi gostoso, todo mundo ficou feliz. Não cobra nada, minha filha. Não cobra nada. Agora, você quer levar essa relação adiante? Vai pelos pilares. Aí vamos pro Vamos pro terceiro pilar. Gerei aproximação, ele já fica um certo grau de duração comigo, aí eu vou pra frequência. Quantas vezes nós fazemos isso durante a semana? Quantas vezes nós fazemos isso durante um mês? Então, quantas vezes ele se aproxima, fica comigo por 1 hora, 2, 3 vezes por semana? E aí você é o que nos leva ao quarto pilar, porque havendo esses 3 pilares é o que gera intensidade. Intensidade está no nível de conversa. Se você aprende lá as 46 perguntas de Arthur Aron, que está dentro do curso Como Entrar na Mente dele, se você aprende as técnicas de comunicação persuasiva, empática, afetiva, acabou. Esse cara está na tua mão. Aí sim é a hora de você levar para os finalmente. Caraca, ô Givan, você tá falando isso aí, e eu tô lembrando de coisas que eu já falava, assim, né, quando eu falava mais sobre relacionamentos no meu Instagram, porque eu também tenho uma formação de especialista em relacionamentos. E uma coisa interessante, a gente aprende um monte de coisas, né, mas nós, enquanto seres humanos, nós não aprendemos a nos relacionar. E isso que você tá falando aí é uma aula de relacionamento. A gente vai se relacionando de forma intuitiva. Exatamente. E vendo o que vai dar, e quebrando a cara, e se ferrando, e sofrendo pra caramba. Exatamente. Geralmente é assim, você conhece o boy em algum lugar, né? Tem gente que acha que o melhor lugar é a balada, mas tudo bem. E aí tem aquela tua amiga que estava te acompanhando naquele dia, passa 1 dia, 2 que você saiu com o cara, a amiga pergunta, e aí, amiga, como é que tá o boy lá? E aí você vai falar, ai, amiga, tá indo, né? E você fica torcendo para dar certo. Não existe o que eu chamo de plano de relacionamento. Então você simplesmente se relaciona aleatoriamente e torce para dar certo, né? Não existe uma visão clara sobre o que você quer dentro da relação. E aí a gente entra novamente na neurociência. Existe uma pecinha no cérebro chamado SAR, Sistema de Ativação Reticular. Isso é uma herança dos nossos ancestrais que traziam para sua atenção tudo aquilo que podia aniquilar com a vida deles há 70 mil anos na savana africana. Então o SAR é assim, eu preciso me manter vivo. Então toda a atenção do SAR era se manter vivo, ou seja, ele via uma hiena, ele via um leão, ele via um elefante, ele pum, para cima da árvore. Então, isso mantinha os nossos ancestrais vivos naquela época. E nós trazemos essa herança. Como é que isso se reproduz nos dias de hoje? Alguém fica grávida na família. De repente, você começa a ver grávida na fila do banco, na fila do ônibus, não é verdade? Você começa a ver grávida no restaurante, você começa a ver grávida para tudo que é lugar, você pensa assim, caramba, as pessoas 30, 60 dias atrás resolveram transar, não é? Então, a mesma coisa acontece quando você quer comprar um carro de determinada marca e determinada cor. Você vê esse cara, a gente tá na promoção. Todo mundo resolveu ter a mesma ideia. Isso é o SAR, é aquela sua atenção que você considera naquele momento importante. Nos relacionamentos não é diferente. Por isso que quando as mulheres falam assim, todo homem não presta, ela só vai achar homem que não presta. Por quê? Porque a atenção e a importância ela tá dando naquilo que ela acredita como realidade. E aí, mais uma vez, o ambiente também tem função nisso, né? Por quê? Porque ela viu a mãe ser traída, ela viu a tia sendo traída, ela viu a irmã sendo traída. Então, o que acontece? Se você colocar o foco naquilo que você quer em vez daquilo que você não quer, o jogo muda. Então, nas relações, eu costumo passar um exercício da seguinte forma. Faça uma lista com 56 características do que você quer dentro de um relacionamento. Por quê? Você não vai achar 56 numa pessoa só. Mas quando você identificar algo próximo àquilo que você quer, a partir daí você começa a ver que existe. E você vai se surpreender. Porque onde você menos esperava é onde, de repente, estava lá aquele homem que pode, né, querer vir a se relacionar com você. Caramba, é verdade. Não, gente... Qual é o teu Instagram? Givan.pramode. J-I-V-A-N, hein? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tô com um gato que diz que me ama, mas não gostaria de me apresentar para a família. Já estamos ficando há 6 meses e nunca evoluímos. É amor ou fogo no... Olha, existem aí situações que eu costumo dizer o seguinte, 3 pilares. Antes de responder se é amor ou fogo no... né? Gostei disso.
Existem 3 pilares, gente. Quando vocês forem se relacionar, dentro das 56 características que você elencou, você precisa entender essas 56 características dentro de 3 pilares. O que é negociável, o que é aceitável e o que é inegociável. Percebam o seguinte, se família para você é importante, você tem que decidir em que pilar que tá. Por quê? Percebam o seguinte, que não me apresentar, a família não é importante para mim, é aceitável. Então, isso não faria diferença. Olha, família é importante para mim, você não precisa me apresentar no primeiro ano, mas eu quero conhecer, então é negociável. Ou não, família é importante para mim, se você quer assumir um relacionamento comigo, você vai ter que ir lá pedir pro meu pai e pra minha mãe. É inegociável. Então, essa resposta tá dentro dela mesmo. O que é negociável para você, o que é aceitável e o que é inegociável. Se ela chegar a uma resposta nesse sentido, ela vai chegar à resposta do amor ou fogo no, né? Agora, é impensável você imaginar alguém fazendo uma tabela com 56, né? Vamos combinar. Sendo que o que eu digo para todo mundo, né? Minhas clientes, meus clientes, principalmente no início de um relacionamento, algumas coisas devem ser burocratizadas, como isso. Para você saber aonde que você tá, o que é aceitável, o que não é aceitável, e compartilhar isso com teu parceiro ou com a tua parceira. Porque depois vai ser muito difícil. Verdade. Eu costumo falar que as conversas difíceis precisam ser no início da relação, né? É muito importante, se não chegar de uma forma geral ou colocar todos os pratos na mesa, né? Mas ainda assim, a pergunta primordial hoje que eu vejo para dentro de uma relação, quando você quer iniciar uma relação, é perguntar para o outro qual é a visão de relacionamento que ele tem pro futuro, não necessariamente com você. Mas qual é a sua visão de relacionamento? Porque, de repente, você vai encontrar um cara que vai dizer assim, cara, eu não tenho visão nenhuma, eu só quero curtir a minha vida e acabou-se. Né? E você não, tem uma ideia de constituir família, de ter filhos, ou, de repente, de juntar os filhos, que hoje é mais comum. Então, é importante chegar a um consenso das perguntas difíceis. Claro, não vou dizer para você isso na primeira semana, né? Porque até nem você sabe se você quer continuar dentro daquela relação, mas conforme ela vai evoluindo, 6 meses é um bom tempo para isso, Sim. Não é? Já passou da experiência, então chegar ao ponto de colocar, vamos lavar a roupa aqui, vamos dar uma olhada. Cara, e isso vai permanecer ao longo da relação. Só que conforme o tempo vai passando e você vai tendo as perguntas difíceis lá no começo, ela vai se tornando mais leve no passar do tempo. Então são coisas, por exemplo, que você às vezes descobre que não abre mão, e aí você tá lá com 6 meses de namoro, 7, 1 ano, e você pode ter a abertura, e isso é importante, porque às vezes você quer falar alguma coisa, o outro já não te dá mais abertura. Ele fala, porra, vai falar disso de novo, sabe? Você tá infeliz, isso tá te incomodando, e você não tem abertura de dizer. Aí você engole até o ponto que você explode, e de repente a relação se descontinua. Né? O nome disso é alinhamento de expectativa. Isso. É fundamental. Bom, vamos lá. Outra história aqui. Nos damos muito bem transando. Mas acabou lá o rally rola. Acabou o encanto. E os papos da pessoa não fluem. Mas acho que estou gostando dele. Estou pensando em investir. É amor ou fogo no... Fogo no rabo, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A pergunta tinha que ser justamente até o contrário. Por quê? As pessoas falam assim, como é que eu sei se a relação vale a pena? Aí a pergunta é, além da cama, o que é que sobra? Cara, se não sobra nada, não espere, não crie expectativas. Isso Mas e não... se o babado for muito bom, Givão, o negócio... Fica na parte boa do negócio. É o que eu chamo de... Fica no gostosinho, gente. Ó, o homem, ele vê... Eu vou abrir o jogo aqui, gente. Ó, vou falar coisa que eu só falo em mentoria avançada. Ó, o homem vê a mulher de 2 formas. Ixi, preste atenção, aumenta Meninas, o volume. Aumenta o volume. Por que eu falo não criem expectativas? Porque o homem enxerga a mulher de 2 formas. Mulher pra comer e mulher pra casar. É assim. Não quer dizer que a mulher pra casar não vai ser pra comer. Sim. Ele vai comer também. E não quer dizer que a mulher pra comer um dia não se torne a mulher pra casar. Porém, de forma direta, ele vai analisar e ele vai classificar numa coisa ou outra. Aí tem mulheres que falam assim, Givan, mas eu entendo isso. Mas quando ele classifica pra comer, é muito difícil ele virar esse jogo, né? Ele querer ser uma mulher pra casar. Depende.
Depende da narrativa. Por que ele te escolheu uma mulher para comer? Porque provavelmente você é boa de cama, porque você atende a necessidade com relação à parte fisiológica, né? Daquilo que ele considera bonito, daquilo que ele considera interessante, ou porque tem uma facilidade maior no acesso. Então a questão é, se você entrou por esse viés, mas quer mudar o jogo, você precisa mudar a narrativa, consequentemente comportamento. Aí você vai dar a opção desse cara continuar ou não, mas tem que estar ciente de que existe 50-50. Então, é muito claro isso. Agora, gente, eu adoro papo reto. Mas tem que ser direto, gente. Porque tem um monte de mulher se enganando aí, achando que o cara tá apaixonado. Inclusive, o cara dizendo que não quer nada. E ela, mas ele tá falando isso agora. Por dentro, ele me ama. E não é, gente. O que o cara tá dizendo é o que o cara tá dizendo. A questão é, se você quer mudar o jogo, primeiro você tem que se perguntar, isso me cabe? Pô, se é gostoso o negócio, por que não? Ué, por que não você não fazer igual a ele? Né? Então vamos manter esse papo de cama gostoso aqui, na comunicação dos corpos, e a gente transa gostoso, a gente goza, a gente vai pra casa feliz, todo mundo, né, ocitocinado. No outro dia, a gente se procura se tiver vontade, se tiver disponibilidade. Se um dia aparecer alguém que te preencha de maneira melhor, aí você pula. Mas eu acredito que ainda, né, as mulheres estão muito à frente, né, mais do que antigamente, mas ainda existe essa coisa das mulheres, não, eu não dou no primeiro encontro, tem que, pra eu sair pra transar, eu tenho que me levar pra jantar. Eu adoro isso, tá, gente? Mas condicionar o teu prazer a várias outras questões sociais, porque a religião diz, a família diz, a sociedade diz, e aí acaba não se priorizando. Eu acho que isso que não é legal. A gente nasce numa sociedade, assim, repleta de regras que não foram escritas por nós, né? E nem com as nossas preferências. Então, por isso é importante o processo do autoconhecimento, né? Eu vejo hoje que agir de uma forma mais promíscua, de uma maneira diversificada, e eu acho que, assim, há exemplos que eu vejo, mais uma vez, lembrando, eu não tenho julgamento sobre o processo, né? Até porque eu fui o cara que realmente passou o rodo geral. E eu percebi, olhando para minha história, que isso não me levou muito longe, não me levou praticamente a lugar nenhum. Hoje, querendo viver uma relação um pouco mais estável, um pouco mais tranquila, né, me dedicando, desde de um tempo atrás, mas me dedicando a poucas parceiras, isso me levou muito mais rápido a uma situação de autoconhecimento e até mesmo de maturidade, que me favorece hoje, inclusive, em qualquer área da minha vida. Né? E eu vejo outros exemplos da mesma forma. É isso. Bom, vamos para a última pergunta. Inclusive, gente, se você tá aqui até agora, esse é o último episódio da primeira temporada do Noites Quentes. Então, se você não viu os anteriores, que eu conversei com a Érica Rambaldi, com o doutor Rodrigo Frota, com Patrícia Gonçalves e agora com o Givan, então... Tô fechando com chave de ouro, fala sério. Bom, vamos lá. Última pergunta. Terminei meu relacionamento. Já passou 1 ano, a história do ex. Porém, volta e meia estou com o meu ex. Sabe aquele flashback? Mas não vejo mais ele como antes. Ou seja, mudou. Mas tenho vontade de estar com ele às vezes. Ela tá confusa. É amor ou fogo no... Fogo no rabo. O que acontece nesse caso aí, claramente, né, é uma questão que existe ali memórias positivas, né, mas ela já não tem mais tanta admiração. Ainda assim, ela tem medo de perder essa possibilidade. Então, é aquela coisa, solto, mas não solto, né? Vai, mas não vai. Então, ou seja, talvez ela não tenha nenhuma outra opção na vida dela neste momento, mas o ex, ele, de alguma maneira, ele tá ali para aquele momento de carência, para aquele momento que ela tá ali um pouco mais vulnerável, mais sensível. Então, é uma coisa que não tá, mas, de alguma maneira, ela se sente um pouco protegida nessa situação. Eu vejo hoje que se, numa situação como essa, ela quisesse realmente se colocar numa relação que atendesse essas necessidades psicológicas dela, essas necessidades emocionais, ela teria mais êxito, né? Ou seja, se ela tá numa situação com um ex, mas que ela sabe que vai ser apenas isso, ou das duas, ou ela aceita essa condição, ou realmente ela corta o mal pela raiz. Aí entramos naquela condição da dependência emocional. Porque toda mudança,
toda mudança que você quer fazer de comportamento, né? Então, você vai trazer uma mudança de hábito. Ela exige esforço. Ou seja, primeiro, se você vai fazer uma mudança, por exemplo, eu quero largar esta relação que não está me levando para lugar nenhum, até porque é o seguinte, uma coisa muito importante a gente lembrar. Enquanto você está ocupando esta vaga, seja com quem for, ex-marido, ex-namorado, ficante, dificilmente outra pessoa vai se aproximar, porque energeticamente esse lugar já está preenchido. Uhum. Então, ela não vai abrir espaço para outra situação enquanto ela viver aquela condição. Então, o que significa a partir daí? Que se a gente for entender um pouquinho melhor essa condição da troca, de mudar o hábito, de sair dessa condição que está limitante, mas que também não me deixa avançar, porque eu vou até aqui e esse ex me trava, aí ela vai ter que entender se primeiro se ela decide primeiro mudar, não é só uma condição de querer, né? Não é só força de vontade, bullshit. É uma condição de você analisar primeiro se você tem recursos, se você tem repertório para isso. Você tem que entender como você vai fazer isso. Quanto de energia você vai ter que despender para agir através desse repertório, através desses recursos. Aí depois você tem que criar uma validação para ver se, poxa, será que todo esse esforço vale a pena? E você tem que entender daí que vale a pena verdadeiramente, e não de forma que, minha amiga disse que vale. Não, você tem que entender que isso vale a pena, para daí você dar continuidade. Uhum. Para daí você seguir, para entrar numa jornada que vai fazer com que a coisa mude. E assim funciona para os relacionamentos. E é por isso que a gente está sempre preso a um ex. Por isso que tem tantas mulheres querendo voltar com ex desesperadamente. Gente, eu acho loucura. Eu vejo sempre no seu Instagram essas perguntas e eu falo, gente, esse povo é louco. Muito. Gente, se relacionar precisa... Até para se relacionar, é importante você ter um pouquinho de conhecimento e autoconhecimento. Vamos falar aqui rapidinho do seu livro. Lá no início, você falou, e você falou também sobre a linguagem dele. E a linguagem dele, desse livro aqui, ó, Sex Mind, é muito legal, porque é exatamente esse bate-papo que a gente tá tendo. É você contando, assim, as suas histórias, falando sobre as linguagens do amor, conta alguns episódios aqui interessantes. Sim, curiosos. Então tem que ler o livro, gente. E também ensina aqui algumas técnicas lá da massagem. Isso. Também. Esse livro, ele propositadamente tem essa linguagem simples, fácil, né? Você encontra ele hoje na Amazon, e nós temos eu reservei o livro físico para os nossos eventos presenciais, né? Mas o livro digital, ele tá na Amazon, então você encontra lá o Sex Mind, e eu tenho certeza que se você aplicar, porque é um livro prático, primeiramente, é um livro prático, não é uma leitura gostosa, É um manual mesmo. É um manual. O ideal do livro é que você leia um capítulo e coloque em prática, e entre em ação verdadeiramente, né? Então você vai começar com esse processo do autoconhecimento, depois você vai para o desenvolvimento interpessoal, para depois você ir para as habilidades sexuais, para daí você, como um todo, né, embarcar as relações de uma maneira muito mais saudável. Então, mas existem aí, realmente, exercícios práticos que são necessários fazer. As 5 linguagens do amor, tem um teste das 5 linguagens do amor, né, compilado do livro do Dr. Gary Chapman, né, as 5 linguagens do amor. Nós trouxemos para o livro Sex Mind. Nós temos também os exercícios da massagem tântrica, tanto da massagem tântrica masculina quanto da massagem tântrica feminina. Falamos abertamente sobre o Maituna também, o sexo sagrado, que está baseado nessa presença, né, na sensorialidade. Explica para o pessoal o que é o Maituna, para quem não sabe. O Maituna, ele tem algumas, na verdade, ele tem algumas traduções, né, mas assim, ele acabou fixando como o Maituna como um aspecto do ato íntimo sagrado, né? Então, o Maituna, se a gente for analisar, faz parte dos Panchamakra lá, que são os 5, né, costumes da quebra de tabus dentro da Índia, mas que a gente emprestou esse nome para uma condição mais da atividade sexual, da atividade íntima, e utilizamos isso, né, baseado na sensorialidade, ou seja, você vai aprender como você pode cheirar o outro, né? Como é que você pode olhar para o outro, como é que você vai degustar o outro, ou seja, foge daquela condição padrão da penetração apenas, do bate-estaca. É o que eu falo, do só o côncavo e convexo do negócio entrando, gente, é um ritual de intimidade, né?
é muito mais do que só isso. Então, a gente falou aqui do orgasmo, da importância do orgasmo. Então, não é literalmente uma gozada, não é só uma gozada. Se a gente coloca a presença nesses atos, com certeza a sua vida vai ficar muito melhor. Muito melhor. Eu costumo dizer que o belo, né, desse trabalho é você olhar nos olhos e se contentar apenas por isso. É você tocar com a pontinha dos dedos e se contentar apenas com isso. Ou seja, cara, isso aqui já valeu. E aí você respirar com o outro e aquilo por si só já valeu da mesma forma, né? E você vai inserindo novos elementos ali e aquilo vai crescendo ao ponto de em algum momento parece que o outro já nem existe, nem está mais ali. Mas ele faz parte daquela experiência. Bom, o nosso programa, infelizmente, tá terminando por aqui. Eu gostaria que você olhasse lá para a câmera e eu sempre peço assim, sempre falo para você dizer se você tivesse um conselho, assim, para dar pro público, para as pessoas que estão assistindo a gente, qual é esse conselho, Givan? Vamos lá, então. Esse conselho vai em forma de poema, né? Um poema de Graciliano Ramos, que, aliás, eu tenho tatuado na costela para que eu nunca me esqueça dele, que diz o seguinte: comovo-me em excesso por natureza, e por ofício acho medonho alguém viver sem paixões. E eu não estou falando aqui só de paixões por outra pessoa, não. Paixão pela vida, né? É isso que de verdade vai tornar a sua vida colorida, vai tornar a sua vida uma vida extraordinária. Ai, arrasou, adorei. Eu acho muito legal, paixões, né? Eu sou uma pessoa muito assim também. Eu já fui muito criticada, porque eu sou muito expansiva, muito sorridente, falo alto, né? Tava conversando isso com a Patrícia, que foi do último episódio, a Patrícia Gonçalves. E como a gente é tolhida dessas nossas características expansivas. E quando eu fui me autodescobrindo, passando por esse processo de expansão de consciência, de autoconhecimento, eu fui vendo que essa realmente é a minha maior habilidade, é o tesão na vida. Você tem que ter tesão nas coisas, tem que ser passional, visceral. Eu sou desta forma. Eu super compartilho disso. Bom, a gente tá terminando esse episódio do Noites Quentes. A gente fica por aqui, mas eu tenho uma novidade para vocês. A gente vai continuar, juntinho, agora no Noites Mais Quentes. E sabe de onde? Lá da minha casa, da minha cama. Então você vai ficar mais pertinho de mim, tá, gente? Então fica me acompanhando por aqui, pelo YouTube, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Vou aproveitar e pedir pro Givan falar dos projetos deles, dos cursos. Conta pra gente, Givan. Bora lá, rapidinho então. Olha só, a galera que tiver interesse de vivenciar ou uma experiência imersiva, vocês vão encontrar muito conteúdo dentro do meu Instagram. Lá no link da bio a gente procura trazer por ali, ou nos stories também. Qual é o arroba? O arroba Givan com J e N no final, Pramod, Pramod. Então lá nós trazemos diariamente não só conteúdos, né, que vão falar sobre esses temas como nós falamos aqui, mas também propostas, né, oportunidades para que as pessoas possam participar das nossas atividades. Então nós temos a palestra O Poder do Magnetismo para Relacionamentos, que a gente vai estar rodando no Brasil, inclusive algumas datas já para o Nordeste. Nós temos também o Poder do Magnetismo para Superação da Dependência Emocional, que a gente inicia agora em Curitiba no final do mês. A gente tem a imersão O Caminho do Amor, né, para quem quer trabalhar realmente essa condição magnética, energética, quer se desprender para o mundo. São 3 dias incríveis que eu recomendo demais. Para mim, a cereja do bolo de todo o trabalho que eu faço. Nós temos os cursos também, o Como Entrar na Mente Dele, o Instagram Magnético. Nós temos outros cursos voltados diretamente para as práticas do Tantra, né, da massagem tântrica. Então fica o meu convite para que as pessoas venham conhecer. Nós temos uma comunidade, Jardim Secreto, que é onde a gente faz live semanalmente também, falando sobre temas que os próprios alunos, as próprias jardineiras trazem para a gente poder bater um papo. É a forma mais direta de comunicação comigo, inclusive, e é um valor, assim, que as pessoas não acreditam do valor mensal que é. Então, vale a pena, né, viver essa experiência, estar com pessoas que falam, que pensam e que promovem, né, essa informação sobre relacionamento, aprender com pessoas que promovem sobre relacionamento, e eu não tenho dúvida que daí, sim, as relações vão ter uma chance a mais aí de viver relações extraordinárias. Ai, Givan, foi um
prazer. Aí eu quero que você fale, prazer é meu negócio. Prazer é meu negócio, mas na hora me vem. Foi um prazer conversar com você, Obrigado. uma honra para mim, que tenho você aí como uma referência de tantra e de condução dessa carreira de forma idônea, de forma reta, sabe, com postura, isso é muito legal. Então, gente, continue ligado, tá? Agora com noites mais quentes lá de casa, então não perde. Beijo!